Antioquia, Síria. Já se vai quase um ano desde que Barnabé e eu concluímos nossa primeira viagem missionária pelo interior da Galácia, na Turquia, porque Barnabé era o único com fortes relacionamentos pessoais. Ele obteve em primeira mão a informação do que estava acontecendo nas igrejas por lá. Originalmente, os judeus tentaram destruir o cristianismo, atacando a Barnabé e a mim fisicamente. Agora, eles tinham uma estratégia diferente. O novo contra-ataque dos judaizantes foi sutil. Eles queriam minar a fundação das igrejas cristãs que eles chamavam de seita. Os judaizantes agora estavam se infiltrando nas igrejas para diluir a mensagem dizendo: vocês devem ser circuncidados para serem salvos. Eu estava sentado no pátio do fundo orando quando Barnabé me falou do novo ataque aos cristãos da Turquia. Eles também negam que vocês sejam apóstolos, disse Barnabé. Eles dizem que você pode dizer que é apóstolo, mas você não está no mesmo nível de Pedro e aqueles que seguiram Jesus na terra. Ao diminuir a minha autoridade, os judaizantes estavam minimizando a importância da mensagem da graça de Deus. Dessa forma, eles conseguiriam manter a lei da doutrina de Moisés e acrescentar o novo ensinamento do cristianismo. Mas esse novo evangelho não é o verdadeiro. Eu lhes escreverei uma carta, disse eu. Eu resolverei o problema. Mas você não consegue ver bem o bastante para escrever, argumentou Barnabé comigo. Você tem problema de vista desde o apedrejamento em Listra. Eu estava determinado a corrigir os judaizantes e proteger a igreja. Então disse-lhe: se um homem deve fazer alguma coisa, Deus o ajudará. Respondi: eu apertarei os olhos, escreverei em letras garrafais, escreverei devagar e me concentrarei em cada letra, mas escreverei. Então contei a Barnabé que a primeira parte da minha carta justificará meu apostolado. Eu lhes direi como Jesus me chamou e como Jesus me deu a revelação e mistério de Deus quando fui para o deserto. Eu disse a Barnabé que acrescentaria fatos pessoais que aconteceram comigo desde quando vi Jesus na estrada de Damasco, incluindo as ameaças à minha vida. Também incluirei o fato de que fui a Jerusalém, mas nenhum dos apóstolos vi, além de Tiago, o irmão do Senhor. E eu lhes escreverei que não deliberei com carne e sangue e que não obtive o evangelho de outros apóstolos, mas sim do próprio Jesus. Eu contei a Barnabé sobre a segunda parte da minha carta. Eu falarei a eles que tanto os judeus quanto os gentios são justificados perante Deus apenas pela fé. Eu mostrarei como foi o plano de Deus desde o começo, quando Abraão creu em Deus e isto foi-lhe creditado como justiça. Eu mostrarei que a lei não veio até 430 anos depois que Abraão foi justificado pela fé e que a lei nunca quis substituir a justificação. Eu creio na lei, porque ela nos ensina a nossa necessidade por Cristo. Barnabé concordou comigo e perguntou: e acerca da vida cristã, como você os instruirá? Eu já havia pensado na conclusão. O resultado da justificação pela graça é a liberdade espiritual. Eu disse a Barnabé que ninguém deveria usar a independência cristã da lei como desculpa para satisfazer sua antiga natureza. Ao contrário, a liberdade é uma oportunidade para o amor. Então, continuei para indicar que ser justificado pela fé não separa as pessoas das lutas da vida. Eu conversarei sobre o contraste entre os frutos da carne e os frutos do Espírito, e mostrarei que a vida cristã é de fato uma luta, mas o Espírito Santo luta com a nossa antiga natureza para que possamos servir a Deus com vitória. Na tarde seguinte, eu me sentei à mesa para começar a escrever a Epístola aos Gálatas. Ainda estava agitado com o fato de os judaizantes não me reconhecerem, então escrevi: Paulo, apóstolo, não nomeado por qualquer conselho humano, nem por qualquer homem individual, mas chamado por Jesus Cristo e Deus, o Pai. Então eu disse a mim mesmo: orarei para que os leitores reconheçam meu apostolado quando lerem essa primeira frase. E se eles fizerem isso, entenderão o que Deus está dizendo no restante desta carta. Eu sabia que os Gálatas eram obstinados. Etnicamente, o povo da Galácia era de origem celta, que vivia na Turquia central. Eles eram conhecidos pela firme determinação e autodisciplina. Eles eram um povo impetuoso. Em termos políticos, a Galácia tornou-se província de Roma em 25 a.C., incluindo os povos do sul da Turquia, que não eram celtas. Eu conhecia bem o povo, pois nasci em Tarso, ao sul da Turquia.
cresci ouvindo com frequência sobre os fortes e obstinados Gálatas ao longo das sinistras montanhas. Eu e Barnabé havíamos ido à área de nossa primeira viagem. Toda vez que eu pregava em uma sinagoga, os judeus me expulsavam da cidade, até que em Listra finalmente me apedrejaram. Não está claro se eu morri, mas a maior parte das pessoas que leram a história diz que essa foi a ocasião que descrevi depois. Há 14 anos fui levado ao paraíso, para uma visita. Não me perguntem se o meu corpo estava lá ou apenas meu espírito, pois eu não sei, apenas Deus pode responder. Mas de qualquer forma, enquanto eu estava no paraíso, ouvi coisas tão surpreendentes que elas estão acima do poder humano em descrever ou serem postas em palavras. Eu escrevi com grande fervor, dizendo-lhes que se agarrar à lei nunca salvou ninguém. Para os judeus, a questão era a circuncisão. Mas, para mim, o assunto era tornar-se uma nova criatura em Cristo. Se eu não discutisse com êxito apenas a justificação pela fé, o cristianismo poderia se tornar nada mais que uma seita incômoda do judaísmo e estaria perdido como outras seitas judaicas. Mas essa carta de autoridade não deveria ser tomada de forma negligente. A pessoa deveria concordar com a minha conclusão de que a lei não salva, que as pessoas são salvas apenas pela justificação através da fé. Sinceramente em Cristo, Apóstolo Paulo.